Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas e eu queria compartilhar com você hoje uma palavra que Deus colocou em meu coração. Essa palavra ela se encontra em João capítulo 5. Então eu gostaria de ler primeiro com você. Então se você tem uma Bíblia ou se não tiver, você pode procurar esse texto na internet para acompanhar comigo. João capítulo 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali à porta das oliveiras um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Vamos ler até aqui. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado pela Tua palavra que se renova em nossas vidas. E obrigado, Pai, pelas tuas misericórdias que se renovaram no dia de hoje. Senhor Deus, eu não sei quantas pessoas estão assistindo esse vídeo e nem como é a vida de cada uma, mas o Senhor com certeza conhece. Então eu lhe peço, ó Pai, que com a Tua poderosa mão, Senhor, estenda e toque essas pessoas, dando mais frutos, fazendo-a ter mais intimidade, mais profundidade na relação com o Senhor Jesus. Deus, que todas as palavras que eu falar aqui nesse vídeo sejam da Tua boca e não da minha. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Bem, para nós entendermos um pouco mais desse texto de João 5, nós temos que voltar um pouco no tempo. Esse trecho ele fala sobre o encontro de Jesus com uma pessoa enferma, uma pessoa com algum problema. E as pessoas enfermas e deficientes nessa época com Jesus eram tratadas muito mal mesmo. Devido a uma interpretação muito rígida da lei, se você observar lá em Levítico, um dos primeiros capítulos da Bíblia, onde Deus começa a colocar um monte de regras para Moisés, em Levítico 21, o próprio Deus coloca para Moisés a regra de que nenhum cego, nenhum coxo, nenhum paralítico, nenhuma pessoa enferma ou deficiente poderia levar uma oferta para o Senhor Deus. E isso ao longo do tempo chegou em determinado momento, nessa época em que Jesus entrou no tanque de Betesda, que essas pessoas com deficiência e os enfermos eram tratados como impuros, ou seja, ninguém queria chegar perto. Os religiosos, os judeus, tinham nojo dessas pessoas. A pessoa ali é um cego? Talvez ela pecou para Deus ter castigado. As pessoas entendiam que as deficiências e as enfermidades eram castigos de Deus para os pecados que aquelas pessoas tinham cometido. E chegaram a ponto de achar, muitas vezes, que o pecado de uma pessoa poderia ser fruto do pecado dos pais, como é, por exemplo, em João capítulo 9, que os discípulos perguntam: esse cego Jesus, quem foi que pecou? Ele mesmo, antes de nascer? Ó que doideira! Ou os pais dele? E o pecado dos pais veio em formato de cegueira no filho. E o próprio Jesus fala que não existe isso de uma consequência de Deus pelo pecado ser uma deficiência. O próprio Jesus fala isso. Essa deficiência é para que as obras do Senhor se concretizem. Então, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: naquela época os enfermos, os cegos, os paralíticos eram vistos como nojentos, pecadores, e eles ficavam encostados de escanteio na sociedade. Então, quando eu falo aqui enfermo, doente, eu gostaria que você se lembrasse de pessoas muito pobres, de pessoas muitas vezes desempregadas, elas não conseguiam emprego, de pessoas que não eram ouvidas pela sociedade, de pessoas, enfim, que não tinham nenhum suporte, eram deixadas de lado, tá?
Então, entendido isso, como as pessoas enfermas eram tratadas, o capítulo 5 de João vai se falar sobre uma crença que existia naquela época. Lá em Jerusalém existia um tanque chamado, uma grande piscina chamado Tanque de Betesda, e existia uma crença de que de tempos em tempos passava um anjo, agitava aquela água daquela piscina, e a primeira pessoa que entrasse, seja lá qual fosse a doença, enfermidade ou dificuldade que ela tinha, ela era curada, mas só a primeira. E por causa dessa crença, ao longo dos anos, muitos deficientes, muitos enfermos foram se juntando ao redor daquele tanque. Então, quando a gente lê aqui, um tanque chamado Betesda, onde jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, eu preciso que você junte as duas coisas que eu te expliquei aqui agora, né? Que os enfermos eram pessoas colocadas de escanteio na sociedade, e eu preciso que você imagine um local cheio deles. Então, quando a gente imagina Tanque de Betesda, a gente precisa imaginar um local onde os religiosos daquela época encontravam nojo naquele lugar. Imagina uma coisa que você tem muito nojo. Por exemplo, não sei se você tem nojo de barata, por exemplo. Mas se você tivesse nojo de barata, é como se você abrisse um esgoto, enchesse de barata, você fica com nojo daquilo. Essa era a mesma sensação que os religiosos sentiam de locais como esses, cheios de cegos, cheios de paralíticos. O que eles entendiam? Que ali era um local cheio de impurezas, cheio de pessoas impuras, se é que eles podiam chamar de pessoas, né? Tratavam tão mal aqueles enfermos e aqueles deficientes. Então, esse é o cenário, tá? Esse é o cenário, é um local cheio de pessoas doentes, em que a sociedade julga impuro e deixa de lado, ninguém olha, ninguém está interessado naquilo, sempre deixa de lado, deixa escondido. Entendido? Então, a primeira coisa que eu queria falar para você sobre esse texto é o seguinte: veja só no primeiro versículo que está escrito aqui, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e subiu Jesus para Jerusalém. E aí você vai ver que Jesus, em vez de, na verdade assim, Jesus foi para Jerusalém por causa da festa, mas Jesus ele deu uma passadinha no tanque de Betesda. E aí é o primeiro assunto que eu queria frisar com você aqui. Enquanto milhares de judeus, porque ao redor do mundo, né, ao redor das civilizações, ali, os judeus iam para Jerusalém por causa das festas. Enquanto milhares de judeus subiam as escadarias do templo, focados na festa, bem vestidos, com os melhores perfumes que você encontrava na época naquele mercado, enquanto todo mundo estava olhando para a festa, Jesus estava lá no tanque de Betesda. Enquanto todo mundo estava num local bem cheiroso, Jesus estava naquele local que cheirava mal. Como é que era o tanque de Betesda? Um local que cheirava mal. Às vezes as feridas das pessoas cheiravam, um local que fedia, as pessoas sofriam dores, então era um local barulhento, um local com gemidos, sabe? Então Jesus por um momento, ele deixa de ir naquela festa e ele passa no tanque de Betesda. E o que eu queria falar com você com isso, meu querido, não importa aonde você esteja. Lucas, eu não estou no templo. Não importa, meu amigo. Jesus, ele chega aonde você está. Jesus, ele vai em todos os lugares. Não importa se esse lugar cheira mal, não importa se esse lugar é barulhento, não importa se esse lugar é mal visto pela sociedade. Jesus, ele é capaz de deixar todos os outros lugares lindos onde nós temos ao redor do mundo e ir te encontrar nesses lugares, encontrar as pessoas que precisam nesses locais obscuros. Então, eu não sei se você acredita, por exemplo, que Jesus ele só salva nas igrejas, Jesus só salva nos templos. Não, isso não acontece. Jesus ele também vai nos bares. Se você frequenta prostíbulos, Jesus tem poder para estar lá dentro e te salvar. Se você está no carnaval, em festas regadas com bebida, com mulheres, com prostituição, não ache que é essa sujeira que vai impedir Jesus
de ir atrás das pessoas que precisam, Jesus também está lá. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar com você, tá? O segundo ponto é o seguinte: você observa aqui no versículo 6 de João 5, que a Bíblia diz assim: Jesus, vendo-o deitado. Isso me deu uma grande ideia sobre Jesus, porque é o seguinte: certamente aquele tanque de Betesda, como eu te falei, ele era muito barulhento, mau cheiro, ou seja, todos os nossos sentidos certamente seriam chamados a atenções. Era um lugar que é como se fosse uma mistura de feira livre com mau cheiro, né? E você fica assim sem saber para onde olhar. Mas em meio a uma multidão, Jesus viu aquele enfermo. Ou seja, não ache que é porque você está no meio de uma multidão que Jesus não vai olhar especificamente para você. Apesar de termos uma multidão ao redor de todos os lugares que existem, Jesus é capaz de olhar para você individualmente, tá? Jesus, ele consegue parar tudo à sua volta e olhar para nós, para cada um de nós de maneira individual. Ele tem esse poder para fazer isso. Uma terceira coisa que, na verdade, ainda sobre esse ponto, Jesus olha individualmente, Jesus conhece a nossa história. Porque o próprio versículo diz assim: vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Jesus, ele não precisa olhar uma ficha sua para te conhecer. Cara, Jesus, ele sabe o seu nome, ele conhece. Inclusive, isso sobre nome é engraçado, porque lembra que eu te falei que os enfermos e os doentes, eles eram muito mal vistos pela sociedade? Isso é traduzido... ao redor da Bíblia, você vê que essas pessoas quase não é mostrado o nome dessas pessoas. Então é sempre um cego, é sempre um paralítico, não tem o nome da pessoa, para te mostrar que a identidade dessa pessoa vista pelos religiosos não existia. Essa pessoa era um ninguém, deixa ela lá no canto. E quando Jesus, ele te vê individualmente, ele conhece a sua história. Jesus não é como esses religiosos que não conhecem você. Jesus sabe o seu nome, Jesus sabe o que você passou. Jesus olhou para esse rapaz aqui e mesmo sem ele falar que ele estava há 38 anos nessas condições, Jesus já sabia, porque Jesus, ele nos conhece. Jesus, ele sabe as palavras que a gente vai dizer antes mesmo delas saírem da boca. Então esse é o segundo ponto que eu queria trazer para você. Jesus nos vê individualmente e Jesus nos conhece individualmente. Ele sabe o que nós passamos, ele conhece as nossas dores. E um terceiro ponto que eu gostaria de trazer para você é quando ele pergunta. Jesus, ele pergunta assim: queres ser curado? Isso por um bom tempo me deu muitas dúvidas, eu confesso para você, porque vamos pensar um pouco. Jesus, ele sabe de tudo. Uma prova disso é que no versículo anterior, ele viu o rapaz deitado e sabia que ele estava assim há muito tempo. Jesus sabia, Jesus sabe de tudo. E normalmente uma pessoa que pergunta alguma coisa, ela não é porque ela não sabe, né, alguma coisa. Se eu te pergunto algo é porque eu ainda não sei. E na minha cabeça não fazia sentido Jesus perguntar alguma coisa, porque Jesus sabe de tudo. E eu fiquei nessa, me questionando, por que Jesus pergunta as coisas para o rapaz? E eu entendi o seguinte: não era porque Jesus não sabia que ele não queria ser curado. Relembre só o que eu te falei sobre os enfermos nessa época. Os enfermos eram aquelas pessoas que estavam de escanteio, eram aquelas pessoas que ninguém queria conversar com elas. E mal, quando alguém falava alguma palavra para essas pessoas, era uma palavra ofensiva, falando que ela era um pecador, uma pecadora, e que ela não merecia estar no templo e tudo mais. E quando Jesus pergunta para essa pessoa: quer ser curado? O que eu entendi é o seguinte: Jesus, ele estava querendo uma intimidade com essa pessoa. Então ele fez essa pergunta para de repente iniciar uma conversa com aquela pessoa. E coisa que nunca tinha acontecido com os religiosos. Os religiosos olhavam para aquela pessoa, criticavam, falavam, e não havia nenhum tipo de intimidade. Mas com Jesus é diferente. Jesus, ele inicia um papo com você. Jesus quer entender o que você está passando, ele quer entender o seu coração, e é por isso que ele faz essa pergunta. Não é porque Jesus não sabe o que está passando com você, é que Jesus quer ouvir você.
Ninguém queria ouvir essas pessoas, esses enfermos, esses doentes. Mas Jesus, ele quer intimidade contigo. E ele pergunta, meu filho, o que está acontecendo? Jesus sabe o que está acontecendo, mas ele pergunta, Jesus, meu filho, quer ser curado? Então, esse terceiro ponto que eu gostaria de trazer para você é que Jesus, ele te ouve, ele quer te ouvir, ele quer conversar com você. Um próximo tópico aqui, quando aquele enfermo responde para Jesus, Senhor, não quero que ninguém me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Isso aqui me fez pensar a respeito de mostrar para Jesus que nós não somos capazes de algo. Jesus, ele se alegra quando nós assumimos que nós não somos capazes de fazer tudo sozinhos. Você vê como esse homem, Jesus, ele perguntou assim, você quer ser curado? E ele fala, Jesus, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu não consigo ir até o tanque porque eu estou enfermo, eu estou fraco, eu não consigo ir até lá. E ele demonstrou para Jesus a fraqueza dele e demonstrou a incapacidade. E Jesus, ele se alegra com pessoas que demonstram a sua fraqueza e a sua incapacidade, porque é com essas pessoas que Jesus mostra que ele as faz forte e ele as faz conquistar coisas que sem Jesus essas pessoas não conseguiriam. E para finalizar, Jesus, ele tem poder suficiente para te curar. Você vê que apesar desse homem ser aquele homem jogado para o lado da sociedade há 38 anos, ninguém conversava com ele, Jesus, ele entrou dentro daquela multidão de enfermos julgados como impuros. Jesus, ele viu aquele homem, ele conhecia aquele homem, assim como Jesus te conhece, me conhece. Ele conversou, ele quis conhecer aquele homem, quis intimidade. Aquele homem devolveu uma resposta como, eu não sou capaz, eu preciso, é impossível para mim. E você sabe que para Jesus nada é impossível. Então Jesus, ele tem poder para curar, seja qual for a sua enfermidade, seja qual for a sua deficiência. E a história, pelo menos a que a gente leu, que ela finaliza desse jeito, com Jesus curando aquele homem. E o que eu queria te falar é exatamente isso. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei se você é uma dessas pessoas que estão jogadas de escanteio na sociedade. Eu não sei se a sua família liga para você, às vezes não. Se você tem amigos, às vezes você acha que você está sozinho no mundo. Mas, por mais que você esteja em um local em que ninguém queira entrar, existe uma pessoa que deseja entrar nesse local, que é Jesus. E uma vez que Jesus entra nesse local, ele vê você. Jesus, ele te vê quando ninguém te vê. Jesus, ele está disposto a chamar a sua atenção, a conversar contigo. E uma vez que você declare que você é insuficiente, que você não consiga fazer nada sozinho, ele se alegra disso, ele estende a sua mão e ele te cura. Então, que Jesus te abençoe através desse vídeo. Eu queria fazer uma oração por você para a gente finalizar. Senhor Deus, muito obrigado porque a tua palavra foi lida, o teu evangelho foi pregado e a tua palavra foi disseminada. Jesus, que as pessoas que estejam me ouvindo e assistindo a esse vídeo encontrem em Ti, ó Pai, a resposta para as dificuldades dessas pessoas. Se há pessoas que se veem, ó Pai, marginalizadas pela sociedade, se veem solitárias, se veem em um local que ninguém quer pisar, ó Pai, que o Senhor, assim como o Senhor estava no templo de Betesda, o Senhor passe nessas casas e estenda a mão, Pai, para essas pessoas, curando de todo mal. Deus, eu te agradeço por essa oportunidade e que o Senhor nos dê mais oportunidades de estudar a Tua Palavra. Te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Olá. Oi. Boa tarde. Eu tô fazendo um vídeo, vou mandar pra alguém. Ó.